O Homem Misterioso. Oi, Ana, meu nome é Fulana, não tem problema falar meu nome, enfim, sou de São Paulo, capital, tenho 20 anos e o meu relato é um relato bem intrigante. Abre o botão da loja e mostra que eles podem comprar. Nossa camiseta de qualquer ano, luminária, caneca. Daqui a pouco eu mostro. Vamos lá. Sou de São Paulo, capital, tenho 20 anos e o meu relato é um relato bem intrigante. Enfim. O acontecido começou em mais ou menos junho de 2010, em época de festa junina. Eu tenho uma amiga que sempre fomos unha e carne. Não sei se os nomes estão trocados, né? Enfim. Ela tinha 13 anos e eu tinha 12. A mãe dela me convidou para uma festa junina em um sítio em Mairiporã. E eu fiquei toda feliz, né? Pois sempre gostava de passear com ela. A mãe dela conversou com a minha mãe e falou que eles iriam em uma festa junina, que era totalmente seguro e que não era para minha mãe se preocupar, pois eu iria dormir na casa dela na volta e as nossas casas eram muito perto uma da outra e eu sempre dormia lá e ela na minha casa. Então, a minha mãe deixou. Ficamos felizes, nos arrumamos e fomos. Chegando lá, era noite, estávamos andando e brincando no parquinho que tinha na chácara. Dançamos, pulamos e comemos muito. E andamos de novo na chácara. E era umas 11 horas da noite quando a gente viu um homem de blusa azul, de capuz, andando estranho e apressado na chácara. Na hora pensamos, nossa, que estranho, né? Pois todo mundo estava bem vestido e só esse homem estava mal arrumado. Mas no momento ignoramos. Mas vimos o homem indo e voltando na casa perto da piscina. Quando vimos ele entrando onde tinha as pessoas comendo e rindo na festa, aí fomos até lá para perguntar para a moça da festa quem era aquele homem, achando que ela iria saber de algo, pois ele poderia ser alguém que ajudava ela no sítio às vezes, não sei. Então fomos e perguntamos: Fulana, quem é aquele homem de azul lá fora? E ela falou, qual? E a minha amiga disse, de blusa azul com capuz, vocês não viram? Ele entrou e saiu várias vezes do salão de festas. E a moça disse, não vimos não, eu não sei quem é. Mas acho que ela ignorou um pouco, pois éramos crianças, né? Então eu e minha amiga tivemos a ideia de perguntar para todo mundo da festa. Enfim, perguntamos e todo mundo falou que não tinha visto nada. Então foi aí que eu e minha amiga ficamos com medo, pois tínhamos certeza absoluta que tínhamos visto algo sobrenatural. Espero que se você ler esse relato, goste. Um beijo, muito obrigada, um beijo para você. Talvez sim, talvez não. Às vezes as pessoas estavam distraídas com outras coisas e não viram agora o que esse homem estava fazendo lá, eu não sei. Vou ler esse aqui, Enfermeira do Além. Vamos ver do que se trata? Olá, assombrados! Meu nome é Fulana, tenho 21 anos e sou de Salvador, na Bahia. Acompanho o canal há um tempo e sempre fui muito ligada a assuntos sobrenaturais. Tenho diversos relatos e vou contar aqui um dos que mais me marcou. E se for interessante, posso contar outros relatos. Tenho vários. Contato com minha tia logo após ela... tenho vários. Contato com a minha tia logo após ela falecer, um recado que tentaram passar por mim, sonhos que viraram realidade, etc. Contarei em outros e-mails. Esse relato aconteceu há 2 anos atrás e foi algo que me marcou bastante, pois foi um momento de muita fraqueza. Eu estava estudando para prestar vestibular e no início daquele ano, mais precisamente no mês de abril de 2015, aconteceu um surto do Zika vírus pelo país, inclusive pela Bahia, e eu fui uma das infectadas. Eu havia ido a uma festa de aniversário de um amigo meu e lá senti um incômodo muito grande em minha perna, coçava muito e realmente algum bicho tinha me picado. Até aí nada de anormal.
Fui para casa e nada aconteceu. Apenas tinha uma mancha enorme vermelha em minha perna. Após uns dias, comecei a passar muito mal e ficar com falta de ar. Meu corpo estava todo vermelho, típico do Zika vírus, típico do Zika vírus, e coçando muito, além de muita febre e dor. Procurei então um hospital e lá recebi a notícia de que deveria ficar internada, pois estava com os índices de plaquetas e leucócitos no sangue muito baixos, além de estar desidratada. Tudo característica dessa doença e da dengue. Fizeram todos os exames e constataram que eu estava com uma infecção viral, que pelos sintomas suspeitavam ser uma junção de dengue hemorrágica com Zika, além de uma infecção bacteriana que ninguém sabe explicar como aconteceu. Foram dias muito difíceis para mim no hospital. Eu não tinha forças para nada, não conseguia falar direito de tão fraca. Meu sangue não corria direito pelas veias a ponto de não conseguirem retirar meu sangue para exames. Foi tudo muito doloroso e triste. Havia risco de ir para a UTI por causa da leucopenia e plaquetopenia. Eu não conseguia andar e meus cabelos caíram bastante. Porém, após me internar, eu havia mostrado melhora nos exames. Faziam hemogramas diários em mim. Porém, num domingo, lembro muito bem, minha mãe havia saído para a igreja bem cedo. Minha família é do interior e quando fiquei doente estava lá. E eu estava internada em uma cidade próxima à cidadezinha deles. Então minha mãe foi para a missa na cidade dela, que era bem próximo a que eu estava. Questão de meia hora de carro. Enquanto ela saiu, os médicos vieram pedir permissão para fazer um exame. Eu havia piorado da noite para o dia, sem explicação aparente, e minha perna estava definhando. Havia uma infecção na minha perna, que antes ficou apenas avermelhada. Uma infecção na minha perna que estava quebrando os músculos e sobrecarregando... Quebrando os músculos e sobrecarregando os meus rins. Precisavam fazer os exames para saber se eles estavam realmente afetados para iniciar hemodiálise. Além disso, soube que se a infecção não fosse controlada, iriam amputar a minha perna esquerda para que a infecção bacteriana, que ninguém sabe como eu peguei, não se espalhasse pelo corpo inteiro e eu viesse a falecer. Recebi essas notícias às 7 horas da manhã. Afinal, eu estava sozinha no hospital e só poderiam pedir permissão a mim. Permiti que fizessem os exames, mas fiquei muito triste. Liguei para minha mãe chorando, contando o que aconteceu, e ela voltou o mais rápido possível. Todos os médicos e enfermeiras souberam e tentaram me consolar, pois eu chorei o dia inteiro. Ficou bem aquele clima de hoje eu não posso. Ficou bem aquele clima de hoje eu não passo. Acho que é isso. Fiquei muito preocupada e com medo. Precisava saber o resultado dos exames, que só sairiam no dia seguinte. Naquela noite, então, demorei muito a dormir, apesar de todos os antialérgicos que tomava e me causavam um tremendo sono. Depois de um tempo, peguei no sono. A cama ficava perto da porta do banheiro e eu adormeci virada para ele. Atrás de mim estava um sofá e era onde a minha mãe dormia. Acordei assustada no meio da noite com um barulho. A porta do banheiro, que estranhamente estava aberta, uma vez que toda noite eu pedia para minha mãe fechar, pois eu não gostava. Emitia uma certa luminosidade, mas a luz não estava ligada. Eu senti um frio tão grande de ficar tremendo o corpo inteiro. Foi então que percebi que uma mulher estava saindo do banheiro e veio em direção a mim. Eu não tinha forças nem para me mover. Estava realmente muito debilitada, então continuei bem parada. Essa mulher negra se assemelhava muito às enfermeiras que cuidavam de mim. Estava toda vestida de branco e por um minuto até pensei que fosse alguma que tivesse entrado lá para trocar meu soro ou remédios. Porém, uma coisa era diferente. Ela usava uma espécie de boina branca na cabeça, bem parecida com enfermeiras de muito tempo atrás.
Estava com o cabelo bem preso e não usava nenhum jaleco por cima. Apenas uma blusa e saia brancas, além da boina. Essa mulher se aproximou e eu mentiria se falasse que vi seu rosto, porque eu não vi. Estava bastante sonolenta por causa dos remédios. Aproximou sua mão, tocou a minha testa e me disse em voz bem baixa e calma: "Não se preocupe, você vai ficar boa." Eu fechei os olhos nesse momento e quando abri, ela estava de costas indo para o banheiro. Quando ela entrou, a luminosidade sumiu e o frio passou. Depois de uns 5 minutos digerindo isso tudo, chamei por minha mãe, que estava dormindo no sofá e acordou assustada. Contei toda a história e rezamos juntas. No dia seguinte, recebi a notícia de que meus rins estavam bons, que a infecção estava sendo controlada e que naquele dia mesmo, apesar das plaquetas baixas, eu iria receber alta e manter-me de repouso em casa, até mesmo porque assim era mais seguro para mim, menos risco de infecção. Em menos de uma semana eu estava ótima, nem parecia que eu tinha ficado tão mal. Eu não faço a mínima ideia de quem foi aquela mulher. Só sei que ela me acalmou bastante e me deu esperança naquela noite, pois foi o momento em que eu realmente pensei que iria morrer. Continuem com esse conteúdo maravilhoso. Abraços. Obrigada. Nossa, que legal. Então, gente, tem a galera do lado de lá que continua trabalhando pro lado de cá para ajudar. Não é legal isso? Fui salva por uma entidade. Prezados Ana e Matheus. Aqui, ó. Cartinha, tá? Prezados Ana e Matheus, tem alguns meses que conheci o canal. Gostei muito, pois sempre tive experiências paranormais desde criança. Por isso resolvi lhes mandar este relato narrado pela minha mãe. Já adianto que todos os nomes estão trocados. Somente no final e só para você os nomes verdadeiros e da cidade serão revelados. Agora sim o relato. O ano era 1971. Os nomes estão trocados, né? Deixa eu ver. Os nomes estão trocados. O ano era 1971. Eu, Thelma, então com 1 ano e poucos meses de idade, minha mãe Marta disse que tinha prometido a uma conhecida que deixaria esta me batizar, mas ela mudou de ideia e escolheu outra pessoa. Passado alguns meses, eu caí doente, sem ânimo, com febre alta e com o pescoço tombado para o lado e o nariz sangrava. Ela me levou ao médico, mas quando chegava diante dele, eu simplesmente melhorava e até brincava na sala dele, sem febre alta ou desânimo e com a cabeça ereta, normal. Quando voltava para casa comigo, ela dizia que começava tudo de novo. Nessa época, ela era espiritualista e tinha uma amizade de muitos anos com a dona Marina, também espírita umbandista que incorporava entidades da Umbanda. Então ela resolveu procurar a amiga e pedir ajuda. Chegou na casa dela, comigo no colo, febril e com o pescoço caído de lado e o nariz sangrando. Ao nos ver, Dona Marina já desconfiava de algo errado. Era noite, já estava ficando tarde e a Dona Marina então começou a receber suas entidades. Primeiro, ela incorporou o seu caboclo, que fez benzeu ali, as benzeduras em todos, e disse que o caso era para o guia da segunda linha, que são os Exus. Então, ele veio e contou para minha mãe tudo o que realmente aconteceu e o porquê do meu estado. Disse-lhe que a mulher que ela me prometeu em batismo primeiro,
e que depois negou, ficou com muita raiva e quis se vingar. Gente, olha só, ainda bem que ela desistiu, porque olha a pessoa que vai batizar. Não, porque não vai mais dar pra eu batizar, então eu vou fazer a criança sofrer. Olha que beleza a pessoa. Ela quis se vingar, fazendo um trabalho de magia pesada pra me matar. Pra matar a criança. Ai, que coisa bonita. Pois assim ninguém me batizaria. Tipo, se não vai ser eu, não vai ser ninguém. A pessoa é louca. Nem ela e nem outra pessoa. Ninguém me batizaria. Contou-lhe também que uma galinha fora usada na magia e a ave teve o pescoço quebrado. Por isso eu ficava com o meu tombado pro lado e o nariz sangrava. Todas essas revelações deixou a minha mãe muito aborrecida, mas, espiritualista como ela era, já estava desconfiada de algo estranho. A entidade, então, após revelar tudo para minha mãe, perguntou a ela: "Você tem fé, mulher? Acredita em mim?" A minha mãe lhe disse que sim, que abaixo de Deus e com o consentimento dele, sabia de sua capacidade de desmanchar todo o feitiço e salvar a criança, que no caso era eu. O Exu então disse que deixaria a matéria de Dona Marina e que estaria esperando por ela no portão da casa. Pediu que ela o seguisse comigo no colo e que não ficasse com medo. Naquela época, os bairros eram bem desertos, com poucas casas e postes de luz. Poucos postes de luz. Já ao chegar no portão comigo no colo, a minha mãe viu um cachorro preto, imenso, de um tamanho assim surreal. Ele tinha os olhos vermelhos como fogo que brilhavam. Ele encarou a minha mãe e se virou para a frente da rua, que era uma subida. Começou a caminhar e a minha mãe o seguindo comigo no colo. Ela disse que andaram muito até chegarem no outro bairro que tinha muitas encruzilhadas e também estava em crescimento. Não cruzaram com ninguém na rua, era somente os três. Ao chegarem como combinado com o Exu, ainda na matéria de Dona Marina, é isso? Peraí. Ao chegarem como Ai, meu Deus. Começa a escorrer o nariz agora aqui. Que bonito. Contando relato com o nariz escorrendo. Ao chegarem como combinado com o Exu, ainda na... ao chegarem como foi combinado com o Exu, quando ele ainda estava na matéria da Dona Marina, a minha mãe foi para o meio da encruzilhada e me colocou a seus pés. Nesse momento, o cão começou a dar voltas ao redor das duas. Quando chegou na primeira volta, ela me pegou no colo e saiu caminhando sem olhar para trás. Na manhã do dia seguinte, eu estava completamente curada. O nome dessa entidade de que tenho muito respeito e gratidão, abaixo de Deus, é seu Sete Encruzilhada. Obrigada, Ana, por ler este relato, que garanto para vocês que é verídico, pois a minha mãe e a médium são pessoas sérias. Hoje eu tenho 49 anos completos. Sou espiritualista, tenho muita fé em Deus e algumas experiências paranormais. Parabéns pela família linda. Muito obrigada, um beijo para você. Deixa eu só ler esse aqui para mim, tá?
Muito bom. Olha que legal. Vixe, mas que ponto chega a pessoa? Que amor é esse, gente? Não tem amor nenhum, né? É puro egoísmo. Loucura na cabeça, sei lá. Não entendo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler esse aqui. Nossas almas estavam conectadas? Este relato aconteceu há muito tempo e não tem nomes, pode contar sem problemas. Não sei se você se lembra, mas fui eu que mandei o relato do capetinha nas costas da minha mãe. Hoje eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo e com a minha mãe quando eu tinha uns 15 anos. Hoje eu tenho 41. Minha mãe teve 3 filhos, eu, do primeiro casamento, e meus 2 irmãos do segundo casamento. Mas eu fui filha única até os meus 13 anos de idade. E eu e minha mãe sempre fomos muito ligadas. Minha mãe sempre foi, durante toda a minha vida, a minha melhor amiga, e ela me dizia que eu era também a melhor amiga dela. Eu não sou espiritualista, Ana, e não acredito muito nessa coisa de alma gêmea e almas conectadas. Mas eu respeito todas as crenças e não duvido. Eu acho que só saberemos o que acontece, o que é verdade, quando for a nossa vez de partirmos para o mundo espiritual. Mas voltando ao relato, um dia minha mãe estava saindo do trabalho e era época de eleição. Ela saía do trabalho por volta das 7 horas da noite. Eu não me lembro para qual cargo era essa eleição, mas lembro que estava tendo um comício imenso perto do trabalho dela e para pegar a condução de volta para casa ela tinha que passar por onde estava tendo esse comício. E quando era umas 7h30 da noite, sei lá eu o que houve no local do comício, que começaram a soltar fogos. E no meio daquela confusão, alguém deu um grito. É tiro! Não sei se no meio daquele barulhão de fogos realmente alguém deu tiro mesmo, ou foi só um engraçadinho gritando. Mas então, naquele momento, a multidão que estava naquele comício entrou em pânico e começou a correr desesperadamente. Minha mãe era deficiente física. Quando ela era criança, ela teve poliomielite e ficou com algumas sequelas na perna esquerda. Então, ela precisava de uma bengala para andar e andava com certa dificuldade. No meio daquela confusão toda, alguém passou correndo, esbarrou nela e ela caiu no chão. No meio daquela confusão, no meio daquela correria. E a multidão nem se importou. Continuou correndo e a minha mãe foi pisoteada por toda aquela gente. Naquele instante, às 7h30 da noite, eu estava na casa da minha avó, com os meus irmãos pequenos, esperando a minha mãe chegar do trabalho. E então eu senti um aperto no coração e a imagem da minha mãe me veio com uma força tão grande na mente que eu cheguei a ficar zonza e com falta de ar. Mas me atacou uma agonia, um desespero, uma vontade de chorar, que eu não sabia o que fazer. Então eu comecei a orar e pedir para Deus guardar minha mãe, onde quer que ela estivesse. Eu lembro que na minha oração eu falava assim: Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha mãe, mas guarde ela. Proteja proteja qualquer que seja o mal que esteja perto dela neste momento. E passado algumas horas, minha mãe chegou em casa, uma meia hora atrasada. Quando ela entrou em casa, abrindo a porta, eu me lembro de ouvir o barulho do portão e sair correndo desesperada na direção dela. E quando eu abri a porta, eu fui logo perguntando: Mãe, o que aconteceu? E ela, me olhando nos olhos, já sentiu que eu sabia que alguma coisa estava errada. Ana, essas coisas sempre aconteciam com a gente. Coisas tipo, eu queria falar com ela para contar alguma coisa e ela me ligava no mesmo instante. Ou ela precisava falar comigo e eu telefonava para ela. Ou então eu estava em casa e ela no serviço e o telefone de uma das duas tocava e a gente já sabia que era outra ligando, mesmo antes de atender o telefone.
E naquela época não tinha celular, nem toque personalizado, nem bina para mostrar quem estava ligando. Era uma conexão mesmo que a gente tinha uma com a outra. Quando minha mãe chegou em casa, finalmente ela me contou o que tinha acontecido. Assim que a derrubaram no meio da multidão e ela começou a ser pisoteada, tudo o que ela pensou foi em pedir proteção para Deus. Ela disse: eu só pensei assim: ah, meu Deus, hoje eu vou morrer aqui. Me proteja, Senhor, que eu preciso voltar para casa para os meus filhos. No mesmo instante que ela pensava isso, eu fazia em casa a minha oração. Ela disse que no segundo seguinte, ela sentiu como se alguém tivesse jogado um lençol ou alguma coisa ou algo assim por sobre o corpo dela, e ela parou de sentir os pés das pessoas tocando ela. Então ela ficou no chão assim, protegida por aquela força. Então, do nada, apareceu um rapaz que veio correndo, pegou ela do chão, como quem pega uma criança, e a colocou encostada no muro e a protegeu daquela multidão desembestada. Perguntou se ela estava bem, se ela tinha quebrado alguma coisa e a acompanhou até onde ela tinha que pegar a condução para casa. Ana, eu acredito que Deus protegeu a minha mãe naquele dia e guardou a vida dela. Eu acredito também que foi Ele quem me mostrou que naquele momento ela precisava das minhas orações. Muitas pessoas já me disseram que as almas, minha e da minha mãe, estavam conectadas. Eu não sei o que pensar. Será que nossas almas estavam mesmo conectadas? Ou será que eu tive uma revelação divina? Em agosto agora vai completar 9 anos que ela faleceu. Ela me faz uma falta muito grande. Obrigada por ler meu relato. Beijos para você e sua família. Muito obrigada. Um beijo para você. Sim. Normalmente eu já acho que mãe e filho já tem uma conexão aí extra. Talvez alguns mais, né? Então vamos pro um duende protetor. Peraí, gente, deixa eu abrir. Pera aí, gente, é que eu tô vendo os títulos, eu não consigo. 5º grau? Já achei o duende protetor, mas tô vendo uns outros aqui. Ih, beliche, hein? Gente, eu preciso... Bom, é claro que vai ficar para outro dia. Peraí, explicação: meu filho reencarnou como seu irmão. Ana, você perguntou se tudo que a Ivani passou foi aprovação, não sei. Ela sempre diz que nas cartas seu filho explica que ela teria aceitado passar por toda essa aprovação. Não só ela, como o marido também. O espírito de Benedito, como ele gosta de ser chamado, precisava de um tratamento de amor. Isto é, receber amor diversas vezes em diversas situações. E qual jeito é melhor do que a gestação? O momento em que a mulher mais sente amor em sua vida. Todos nós, segundo ela, temos aprovações que aceitamos antes mesmo de reencarnar. Dores que muitas vezes não são nossas, mas que por amor passamos juntos. Então ela decidiu, enquanto ainda estava, antes de encarnar,
ela decidiu ajudar essa alma. Então ela falou, eu aceito, eu vou passar por tudo isso pra te ajudar e te dar o amor. Só que a gente esquece de tudo isso. Aí chega aqui, passa por poucas e boas. Aí fala, o que eu fiz pra merecer isso? Você fala, você aceitou antes de vir. Mas é nossa, uma boa alma. Uau. Entendi. Deixa eu contar aqui que eu tava no duende. Vamos ver. Um duende protetor. Pessoal, vamos ver. Vamos chegar a 80 superchats pra ver se tem sorteio do cupom de desconto aqui, ó, de R$ 76,77. Oi, Ana Assombrados é uma moça. Oi, Ana Assombrados, tudo bem com vocês? Sou Furana e esse relato que irei contar é sobre como um coração triste tenta se alegrar. Com tantos relatos sobre duendes, eu acabei por conjurar um e aqui quero contar das 6 vezes que ele se mostrou, entre aspas, e quero falar da mais fofa e a mais sapeca, e em anexo a foto do seu altar. Não precisa mostrar, mandei só pra ver a carinha dele de sapequinha. Tá. Não terá nome a não ser o do meu querido duende. Episódio 1. O carinho inesperado. Um dia do mês de agosto de 2018, eu estava muito chateada e com meu coração triste por conta do meu relacionamento com o meu atual namorado. Gael, meu duende, que o nomeei com um nome nórdico, que significa protetor, ou aquele que protege. Não sei o porquê, mas veio a mim enquanto estava deitada. Não sei o porquê, mas veio a mim enquanto estava deitada e fez um leve, mas singelo carinho em meu cabelo, pois eu estava sozinha em minha cama e senti uma mãozinha ali na minha cabeça. Logo pensei nele e fiquei muito feliz. De todas as vezes que se mostrou a mim, foi a primeira vez que fez algo tão fofo, pois o danadinho adora correr pela casa. Episódio 2. O tapa de ajuda. Esse fato não aconteceu comigo, mas com a minha mãe, que adora paparicá-lo. No altar dele tem doces e uma maçã maior que a sua imagem, com carinha de sapeca. Ela o ama por ser um ser místico e por ter salvo a minha vida quando ela pediu. Por isso ela é muito grata a ele. Pois bem, no mesmo mês que ganhei o singelo carinho, aconteceu algo com ela também, que só fui saber no meio do dia. Ela chegou a mim e falou, filha, acredita que acordei com um tapa? Eu fiquei olhando pra cara dela com cara de what the fuck? Aí perguntei, como assim? Aí ela chegou e falou, eu tava tendo um pesadelo e senti um tapa. Foi o que me acordou. Falou um pouco agitada. Acreditamos demais no sobrenatural. Aí eu perguntei, mãe, a mão era grande ou pequena? Tipo uma mãozinha? Ela olhou pra mim, arregalou os olhos e respondeu, era uma mão pequena. O tapa não foi forte, não machucou, foi só pra me tirar daquela situação de angústia. Eu tava num pesadelo. Falou pensativa e ali eu já tinha sacado o que havia acontecido e fui falando. Foi o Gael. Ele é um espírito da natureza, deve ter visto a senhora ali angustiada pelo pesadelo e resolveu ajudar. Afinal, a senhora é a que mais o paparica. E dei risadas com ela. Pois, na moral, para nós foi um tapa de ajuda. O Gael é muito fofo e sempre se mostra um ótimo amigo. Estou me iniciando na bruxaria natural. E sempre que penso em ficar triste, sei que ele não aparecerá. E isso é meu maior motivo para tentar me manter feliz o máximo que posso. Obrigada por ceder esse espaço e ler o meu relato. Quero mandar beijos de luz para ti, sua família linda e para a família Assombrados. Beijos e até a próxima. Beijos, obrigada pelo seu relato. Deixa eu ver a carinha do Gael. Ui, ele tem um ouro branco ali, um bombom.
realmente, ele é muito fofito. Legal. Eu também montei um pro gnominho aqui. Então, isso me lembrou... Deixa eu só contar rapidinho. Eu já contei pra vocês. Mas um dia eu tava dormindo... Mas não tava tendo pesadelo, nada. Eu tava dormindo normal. E aí, eu também acordei com alguém chacoalhando meu pé, sabe? E também parecia uma mão pequena. Primeiro, aí eu acordei assim, foi tipo, chacoalharam meu pé. Aí eu pensei que foi o Matheus, mas ele tava dormindo. Aí eu pensei, pegaram. O Matheus não tem pé de, né? Ele ia dar uns tapas, mas deu por cima da coberta, por cima do edredom. Pegou, assim, fez assim. Aí eu pensei, foi a Marie, né? A gata, ou a roliça que subiu na cama. A roliça tava dormindo no chão e a Marie não estava no quarto, porque às vezes ela dorme com a gente, às vezes não. Aí eu fiquei pensando, alguém mexendo no meu pé. Não, primeiro eu pensei, na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi que a Penélope estava dormindo de cabeça para baixo, sabe? Porque ela vira na cama, ela dorme sentada, apoiada em cima do Matheus, apoiada em cima de mim, de travessado na cama, assim. E às vezes vira, às vezes vou ver, ela tá com o pé na minha cara e com a cabeça lá nos pés da cama. Então eu pensei que ela tava com os pés na cabeça, com a cabeça nos pés da cama, e ela que tinha feito isso. Eu tinha certeza, porque era uma mão pequena. E aí a hora que primeira coisa, eu vi que ela estava com a cabeça aqui pra cima. Aí eu pensei no Matheus, falei, não, mas pegou no pé. Aí pensei na Marie, no cachorro, alguma coisa, mas assim, falei, será que o sonho veio assim meio pra realidade? Mas não tinha assim, eu não tava sonhando com nada que tava ali. Parece que eu realmente acordei porque alguém fez assim, sabe? Pegou no pé e chacoalhou. Será que foi o gnomo? Um duende? Cabeça descolada do corpo. Sem distrações, irei direto ao relato. Se houver nomes, estarão trocados. Eu sou um moço, o relato pode ser um pouco longo. Tá. Eu acho que eu já li algum relato dessa pessoa, porque começou desse mesmo jeito, assim, pá, pá, buf, bom, tá. Quando eu havia acabado de me formar, fulano, tá? Quando eu havia acabado de me formar da escola, conheci um garoto, Oliver, nome fictício. Ele era um garoto loiro, alto, olhos castanhos, muito bonito, e eu me apaixonei por ele. Descobri que ele era bissexual e começamos a ter um relacionamento. Era meu primeiro namorado e eu tinha muito medo dele me trair, porque só quem tem namorado bissexual sabe que a chance de levar chifre é dupla, sendo por mulher ou por homem. Ô, dureza, hein? Já não basta os maleditos, aí você tem que... Os dois lados ainda você tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com nada, apenas se há amor, não existe isso, né? Bom, depois de um mês de namoro, ele mandou uma mensagem pro meu celular falando que sentia muito e que queria terminar comigo. Eu fiquei em choque, fiquei realmente muito triste, mas não fiz escândalo. Falei que tudo bem e que eu também queria terminar o namoro, para não ficar por baixo, né? Eu também quero terminar. Eu ainda falava de vez em quando com ele, ainda éramos amigos. Ele me falou que estava namorando com uma garota que tinha Ele me falou que estava namorando com uma garota que tinha fascinação por cabeças. Ele me falou que achava meio estranho o jeito que ela falava, que amava sua cabeça. Eu ia ficar com medo dessa moça aí. E elogiava a cabeça de outras pessoas. A gata querendo entrar. Elogiava a cabeça de outras pessoas. Ele me falou que o quarto dela era cheio de cabeças de bonecas e crânios. Claro que falsos, né? Mas não deixava de ser estranho. Certa madrugada, eu ouvi um barulho de alguém batendo na minha porta,
batendo muito forte. Parecia que alguém chutava a porta com força. Me levantei da cama assustado, olhei no celular para ver o horário e era 4h50 da madrugada. Então eu fui caminhando lentamente até a porta e abri devagar. Para minha surpresa era o Oliver. Ele estava com uma aparência de susto e estava tremendo. Vou falar a posição que ele estava porque é importante que vocês saibam. A gata, ela fica arranhando a porta querendo entrar. Só que essa é a mocinha. Se eu deixo ela entrar, ela vai pisar no teclado, ela vai começar a morder o cabo do mouse. Ela não para quieta. Amarra e deita quietinha, mas a mocinha não. Olha lá. E ela é insistente. Ela fica uns bons minutos tentando. Matheus, vem pegar a mocinha aqui, por favor. Olha. Matheus. Pega a mocinha que ela tá arranhando a porta. Acho que pegou. Bom, então, cadê? Me perdi. Tá, vou falar a posição que ele estava porque é importante que vocês saibam. Ele estava com os braços para cima. Ele estava com os braços para cima e suas mãos segurando a cabeça. Tipo assim. Desenhei a forma como ele estava para facilitar a compreensão. Deixa eu ver aqui. É assim mesmo. Ele estava assim, tá? Então ele estava tremendo, com a mão na cabeça, tipo super assustado, assim, segurando a cabeça. Credo. E ele falava pra mim: por favor, me ajude, eu não deveria ter terminado com você, a minha namorada, ela cortou a minha cabeça fora. Eu falei pra ele parar de brincadeira e ir embora, mas ele continuou falando: por favor, eu não tô mentindo, olha o meu pescoço. Nisso tudo, eu é que já estava começando a ficar assustado. Ele estava com aqueles moletons que cobrem o pescoço, então eu devagar pus meus dedos na gola do pescoço e abaixei. O pescoço dele estava todo vermelho e roxo, como se alguém tivesse tentado enforcá-lo. Ele não tirava as mãos da cabeça por nada. Ele falava que se ele tirasse as mãos da cabeça, a cabeça ia cair. Eu realmente não sabia se ele estava brincando ou se aquilo era real. Bom, real não é, né? Eu estava quase chorando e pedia para ele ir embora, mas ele falava para eu ajudá-lo. Então, quando eu fui fechar a porta, ele botou o pé e empurrou. Eu saí correndo para a sala e ele veio atrás de mim, toda hora, o tempo todo, segurando a cabeça. Ele não tirava as mãos de jeito nenhum. Eu já chorando, falava que eu ia ligar para a polícia se ele não fosse embora, mas ele só chorava e falava para eu não fazer isso. Foi quando ele começou a gritar e falar que seus braços estavam dormentes e que ele ia soltar. Realmente parecia que ele fazia uma força enorme para segurar sua cabeça, como se já tivesse com os braços para cima há muito tempo. Como se ele estivesse já com o braço para cima por muito tempo. Ele falava que a sua namorada é que tinha feito isso, que ela queria a sua cabeça para a coleção dela. Foi quando seus braços, já cansados, caíram e ele soltou a cabeça. Vocês devem se perguntar se a sua cabeça caiu, né? Não, eu nem me pergunto isso, porque é óbvio que não. Ou então era um sonho. Não, ela não caiu. Depois dele soltar sua cabeça, ele desmaiou. E eu liguei para uma ambulância. Bom, eu me mudei de estado para fazer faculdade, mas antes de ir embora eu fui vê-lo. Ele já estava em casa, havia recebido alta do hospital. Sua mãe que estava cuidando dele. Embora os médicos já tivessem falado que sua cabeça estava normal e que não havia sinais de esquartejamento nem nada, somente os hematomas mesmo, ele ainda continua segurando sua cabeça. Ele me disse que não pode soltar nunca. Ele falou que sua namorada era uma bruxa e o amaldiçoou, e que se ele soltasse a cabeça ia cair. Depois disso, eu me mudei de estado e nunca mais tive notícias dele. Antes que me perguntem, a sua namorada nunca mais foi vista. Eu fico me perguntando como ela fazia.
como ele fazia para fazer suas necessidades básicas, como comer e ir ao banheiro. Porque sua mãe falava que ele nunca mesmo tirava as mãos da cabeça com medo dela cair. Tipo, totalmente paranoico e traumatizado. E eu tenho muita pena dele. O que pode ter acontecido é que ela hipnotizou ele. Sei lá, ela talvez entendia de alguma técnica, alguma coisa assim, e ela ficou brava com ele por algum motivo, talvez, ou ela era má mesmo, por pura diversão, pura trollagem, e ela acabou assustando ele, meio que hipnotizando, sabe? Sabe quando você faz aquele negócio 1, 2, 3, quando estralar o dedo, você não lembra mais o seu nome, você vai comer esta cebola, dorme. Você vai comer essa cebola achando que é uma maçã. E a galera dava aquelas dentadas na cebola. Eu falei, meu Deus do céu, não, jamais eu ia ser hipnotizada assim. Acho que eu não... Enfim. Entendeu? E aí ela falou isso, se você soltar, sabe? Se você soltar a sua cabeça, ela vai cair. Aí o cara tá acreditando nisso até hoje. Eu não sei, mas se for realmente esse o caso, ela mexeu com o psicológico dele, porque é óbvio que a cabeça não vai cair. Ele tinha hematomas mesmo. Talvez ela tenha feito alguma coisa ali, onde ele ficou assustado, realmente. Mas eu acho que esse efeito de hipnose, se é que foi isso, ele não dura para sempre. Dura. É possível alguma coisa que você fez durar para sempre, ou ela tem que ser reforçada com o tempo? Ou então fazer com que cada vez que ele ouça um gatilho, aquilo se reforce sozinho. Não sei. Mas só pode ser isso. Não é nem uma maldição isso. Pra mim é pura hipnose mesmo. Alguma sugestão que ela colocou nele e talvez ele fosse mais suscetível, ficou impressionado, ele já tava meio achando esquisito e realmente era, né? A mulher gostar de cabeça. Credo. Vai, meu amigo. A Bela Moça da Janela. Olá, é uma moça, acho que nos conta. Olá, Anne Assombrados, me chamo Fulana e sou apaixonada pelo canal que conheci por um acaso e hoje eu não vivo sem, eu acho show. Bom, desde pequena eu escuto muitos relatos que aconteceram com a minha família, que a propósito a maioria tem algum tipo de dom sobrenatural. Então tomei coragem e estou aqui para relatar mais um para vocês. A Bela Moça da Janela. Esse relato, deixa eu só tirar o sonzinho aqui. Esse relato, essa história aconteceu nos anos de 1970 com um amigo do meu tio. Siga tranquila, pois os nomes já estão todos trocados. Obrigada. O Marcos era um grande amigo do meu tio Bruno. Todos os dias ele ia para o serviço de bicicleta. Pegava às 7 da manhã e só retornava às 17 horas da tarde, às 5 da tarde. Sempre pelo mesmo caminho. Era sempre alegre, educado, por onde passava cumprimentava a todos. Bom dia, boa tarde. Um cara de bem com a vida, sabe? E um romântico à moda antiga. Sempre fazia o mesmo percurso para o trabalho, porém um dia atípico, no qual começou a chover muito, ele desprevenido, sem a sua capa de chuva, resolveu cortar caminho e assim chegar mais rápido, mesmo que tivesse que passar por uma rua meio deserta, com casas bem antigas, mas como era mais rápido, ele não pensou duas vezes e seguiu estrada fora. Eis que com suas pedaladas rápidas, ele vê uma linda jovem em uma janela de uma das casas antigas da rua. Era uma moça de pele clara, cabelos negros bem compridos. A visão deixou ele meio que sem ação, sabe? Tipo, uau! Ele freou a bicicleta e deu àquela bela moça o seu mais bonito e educado e molhado boa tarde. A Bela respondeu e logo sumiu, fechando a janela de forma brusca logo em seguida. Marcos então seguiu seu caminho, mas a noite chegou e ele não conseguia tirar aquela moça dos seus pensamentos.
chegando até a sonhar com ela. Resolveu então que a partir desse dia seu trajeto de volta para casa seria sempre esse. Assim Marcos fez. Todos os dias ele ia para o serviço pelo caminho de costume, mas sempre retornava pela rua da moça da janela, que, para sua surpresa, sempre estava lá para responder o seu galante boa tarde. Isso durou algumas semanas, até que Marcos tomou coragem, parou a bicicleta e começou a falar com a tal moça. Ele a cumprimentou como de costume e foi direto ao assunto. Disse que havia se apaixonado por ela e que gostaria de conhecê-la melhor. Se ela o permitia vir até sua casa, se apresentar aos seus pais e pedi-la em namoro. Ufa! Tudo de uma vez só, ele falou, de tão nervoso que estava. Nem perguntou se por acaso a moça era comprometida. Para sua imensa alegria, a moça concordou, pedindo para que ele voltasse 2 dias depois, nesse mesmo horário, que ela o deixaria entrar. Marcos foi embora com o coração explodindo de felicidade. Foi até a casa do meu tio contar a novidade de que logo estaria namorando com uma bela moça. Meu tio ficou muito feliz com a notícia, sabia que Marcos era um cara do bem e merecia encontrar a sua cara metade. Mas Marcos, ao chegar em casa e analisar com calma o ocorrido, notou que, mesmo a moça sendo tão linda, ela tinha olhos tristes e distantes. Mas deixou pra lá, pois sua empolgação falava mais alto. No dia seguinte, ele seguiu então com sua rotina diária, porém foi liberado mais cedo do serviço devido ao mal-estar que teve. Uma ideia então surgiu em sua mente. Ele iria passar em frente à casa da bela moça, sua futura namorada. Empolgado, lá se foi ele. Para sua surpresa, ao passar em frente à tal janela, achou que tinha tomado o caminho errado, pois a casa e a janela estavam diferentes, bem mais velhas, com trepadeiras espalhadas, tintura gasta e o pior, ela não estava lá. Sentiu um aperto no peito. Ele então desceu da bicicleta, foi até a janela, bateu, queria chamá-la pelo nome, mas sua empolgação foi tamanha que nem o nome dela ele havia perguntado. Bom, ninguém o atendeu. Ele não se importou, pensou que deveriam ter saído. Sendo assim, resolveu ir embora e retornar no dia e hora combinados. Eis que chega então o grande dia. Marcos saiu do serviço, passou em uma floricultura e comprou um lindo buquê de flores. Seguiu o mais rápido possível o seu caminho. Ao chegar em frente à casa, não a viu na janela novamente. Resolveu bater no portão, que, para sua surpresa, abriu sozinho. A felicidade era tanta que não cabia nem no peito, e ele foi logo entrando. Mas logo o sorriso sumiu de sua face, pois deu de cara com uma casa totalmente abandonada, suja, móveis quebrados e empoeirados. À sua frente estava ela, a bela moça da janela, com as mãos para trás, os olhos fixos nos dele, mas assim, passando um ódio. Seus olhos pareciam saltar faíscas. Marcos não estava entendendo nada, mas mesmo assim ele olhou para ela dizendo: "Oi, eu tô aqui, eu trouxe flores para você." E sem que ele ao menos esperasse, ela tirou suas mãos das costas, mostrando uma faca enorme, e avançou para cima dele, o golpeando sem dó no coração. Ela gritava com ódio: "Morre, maldito! Finalmente eu vou me vingar de todo o mal que me fizeste!" Para surpresa de Marcos, a faca passou através de seu peito, assim como a mão da moça que a segurava, sem lhe causar nenhum ferimento. Mesmo estando em estado de choque, Marcos começou a gritar com toda a sua força e horror. Ele não conseguia sair do lugar e ela continuava golpeando ele com ódio. Até que entraram na casa vizinhos que escutaram os gritos de horror e invadiram a casa, puxaram Marcos para fora e já na calçada perguntaram o que tinha acontecido. Todos estavam apavorados, sem saber o que fazer. Com muito custo, ele foi voltando a si e, com dificuldade, aos prantos, contou aos vizinhos o ocorrido. Os moradores se entreolharam confusos e disseram a ele
que ele estava enganado. Há muitos anos não havia ninguém morando naquela casa. Ela estava abandonada. A família que ali morava foi realmente vítima de um assassinato cruel. O noivo da moça que ali vivia teve um surto de ciúmes devido à beleza da moça e a matou da mesma forma que ela queria matar, com facadas no coração. Seus pais, que correram para socorrer sua única filha, também foram mortos por ele. Desde então, a casa permanece abandonada. Alguns parentes próximos colocaram à venda, mas sem sucesso. Aí sim foi que o horror tomou conta de Marcos. Como assim? Não podia ser. Ele viu a moça, ele falou com ela. Aos prantos e sem compreender nada, ele se levantou com dificuldade e resolveu ir para casa procurar ajuda para entender o que aconteceu ali. Foi atrás do meu tio Bruno e lhe contou tudo, aos detalhes. Meu tio resolveu então levá-lo ao centro, no qual a nossa avó trabalhava. Chegando lá, um dos guias lhe explicou que a moça a qual ele teve contato era um espírito atormentado e com sede de vingança, visto que seu assassino saiu impune e nunca foi encontrado. Pediu para que ele orasse muito por ela, que o mesmo ele faria. Assim a libertaria, fazendo então sua alma descansar e alcançar a luz. E assim ele fez. Depois de um tempo, sentiu uma grande paz em seu coração, como se soubesse que ela havia assim encontrado o caminho da luz. Marcos, após alguns anos, veio a se casar, mas nunca esqueceu o ocorrido e sempre se lembra daquela bela moça na janela com muito carinho. Obrigada, Ana, de coração por ler o meu relato. Peço desculpas se ficou longo. Beijos a vocês desse canal Mega Maravigold e a vocês assombrados. Espero de coração que tenham gostado. Ainda tem muito mais relatos da minha família louca e mística. Fui! Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, ele viu por várias vezes, a menina tava com sede de vingança, e ela viu nele, como acho que ele pediu ela em namoro, sei lá, ela enxergou nele o ex que fez isso com ela. O espírito não é capaz de chegar no outro? Tipo, ir atrás, assim, onde quer que ele esteja? Ela ficou presa na casa, aquela velha história do fantasma ficar preso no local onde morreu? Ela não podia aparecer no sonho do outro e atormentar a vida dele? Eu ia atormentar a vida do... Eu ia ser um obsessor. Olá, ia. Vou contar relato. Mais um. Este daqui. Vamos ver. Minha mãe Ledite. Uma mãe maledite. Triste isso, né? Ana, passei muito tempo remoendo a vontade de mandar o meu relato, mas depois de tanto ouvir outros relatos de maledites no canal, eu vi que não estou sozinha e resolvi dividir parte do que passei. Tentarei ser breve e já afirmo que não haverá nomes neste relato. Ok. Minha mãe sempre foi uma pessoa dominadora e ríspida. Casou-se com meu pai contra a vontade da família dela, pois eram de religiões diferentes. E isso no início da década de 70. E isso parecia ter alguma importância, né, nessa época. Meu pai era totalmente diferente da minha mãe. Até hoje, tantos anos depois, eu não entendo o que o fez casar-se com ela. Boa praça, cheio de amigos, engraçado, ele nunca levantou a mão para mim e às vezes que se exaltava com os filhos era por causa das muitas reclamações e queixas da minha mãe. O casamento deles era muito ruim. Ele não podia sair com os amigos, não podia viajar sozinho para ver a família dele, que morava em outro estado, ele não podia fazer nada sem ela. Nada. E ela se vangloriava muito disso.
Às sextas-feiras, eles saíam juntos para jantar, por determinação dela, para que parecessem um casal feliz. Não vou dizer que meu pai era um santo, não, mas eu não sei como que ele aguentava minha mãe. Aliás, eles brigavam tanto, mas tanto, que inúmeras vezes eu rezei para que eles se separassem. Meu pai nunca foi agressivo fisicamente. Minha mãe, algumas vezes, sim. E também era muito ofensiva com ele. Éramos 3 filhos, sendo eu a mais velha. Eu sempre fui gordinha, e as constantes brigas na minha casa faziam com que eu ficasse cada vez mais ansiosa e descontasse tudo na comida. Eu comia escondida, com pressa, com medo e sentia muita culpa. Esses episódios compulsivos me acompanham até hoje, principalmente em períodos difíceis. Minha mãe me criticava muito pelo fato de eu ser gorda. Não perdi a oportunidade de me comparar com a minha irmã do meio, muito magrinha, bailarina, meiguinha. Me comparava com as vizinhas, com as primas, com qualquer pessoa mais magra e mais bonita. Cansei de ouvir que nunca encontraria alguém que gostasse de verdade, pelo fato de eu ser gorda. Que gostasse de mim de verdade, eu acho, pelo fato de eu ser gorda. E toda vez que eu tinha que me arrumar para ir a algum lugar, era uma chuva de críticas e lamentações. Enfim, eu era o saco de pancadas dela. Meu pai era alheio a isso. Ele não me criticava, mas também não me defendia. Meus irmãos faziam troça de mim. Não tenho lembrança alguma dela sendo carinhosa comigo na infância, muito menos na adolescência. Hoje sei que qualquer palavra doce que ela me dirija é por puro interesse, já que sou eu que a sustento. Como eu já mencionei anteriormente, o casamento dos meus pais era uma bomba relógio. E um certo dia, quando eu tinha os meus 19 anos, explodiu. Alguém espalhou um boato sobre o meu pai ter um caso com a empregada. Minha mãe quase bateu na moça, submeteu-a às mais diversas humilhações e eu fui esperar o meu pai na entrada da garagem para avisá-lo do que estava acontecendo. Ele deu meia volta com o carro e só voltou para casa no dia seguinte. Claro que a minha mãe me culpou. Não ouso nem dizer tudo o que eu ouvi aquela noite. Na manhã seguinte, um sábado, ele voltou para casa e ela tinha saído. Achei estranho, ela nunca saía sem ele. Ele me pediu para arrumar umas roupas dele numa mala e assim eu fiz. Quando ela voltou, eu quase apanhei. A fúria era tanta que eu realmente achei que ela ia me mandar embora junto com ele. Ela dizia que eu estava realizando o meu sonho de separá-los e que eu não iria conseguir, que ela já estava resolvendo tudo. Nos próximos dias eu vi ela separar uma peça de roupa do meu pai e entregar para uma amiga dela. Fiquei tentando ouvir no meu quarto e, pelo que eu escutei, essa tal amiga ia levar essa peça de roupa para fazer algum trabalho para o meu pai voltar. Os dias foram passando e o meu pai não voltava. E ela foi mergulhando numa profunda depressão. E até fingiu atentar contra a própria vida para impressionar o meu irmão caçula. Esse meu irmão, nesse período, se envolveu com drogas. Foi uma vizinha que veio contar para minha mãe sobre isso. Bom, ela chamou meu irmão e disse para ele, e eu juro que eu não estou inventando nem aumentando uma única vírgula, hein? Ela chamou meu irmão e disse para ele assim, que se ele trouxesse o meu pai de volta, ela o deixaria usar o que ele quisesse, se tratando de drogas, entendeu? Gente, ela não se importava. Ele só tinha que convencer o meu pai a voltar para casa. Meu irmão se revoltou, começou a gritar e ela fingiu desmaiar, dizendo que ele tinha tentado agredi-la.
Mandou eu escrever uma carta para o meu pai dizendo que o meu irmão estava com problemas e que a partir daquela data iria morar com ele. Eu, que sempre me submetia às vontades dela, escrevi. Meu irmão foi, coitado, chorando e se sentindo desprezado. Eu sei que em seguida ela ficou ligando para essa tal amiga para cobrar o resultado do tal trabalho e que deu dinheiro na mão dessa amiga. A amiga disse que ela tinha que se mudar de casa, que o meu pai só voltaria se ela se mudasse. Eu acho que era algum recado das entidades, sei lá. Nos mudamos, eu, ela e a minha irmã. Meu irmão continuava com meu pai. Eu não sei o que ela fez, mas o meu pai, de fato, voltou. Eles ficaram mais alguns anos casados, mas sei que tudo piorou bastante. Nesse meio tempo, eu me casei. Viu? Encontrei alguém que me amava. E me mudei de cidade. Algum tempo depois, o meu pai começou a ter um caso e ela descobriu. Mandou ele embora. E, lógico, se arrependeu no mesmo dia. E o pesadelo recomeçou. Entretanto, já estávamos todos mais velhos e já víamos o que antes não conseguíamos ver. Minha mãe de novo foi atrás da tal amiga para trazer o meu pai de volta e tentou me usar para convencê-lo que a mulher com quem ele estava se relacionando tinha feito algum trabalho para ele ficar com ela. No auge da insanidade dela, pagou pessoas para fazer um ritual para separar o meu pai e essa tal moça e ficou me ligando para que eu ligasse para ele e confirmasse que ele tinha sido vítima de bruxaria. O pior, Ana, é que minha mãe era tão manipuladora que eu liguei. Dessa vez... É um bichinho. Dessa vez o meu pai não voltou para casa por uns bons anos. Mas não podíamos visitá-lo, porque ela chorava e se vitimizava e ficava um clima super pesado. Com isso, todos nos afastamos do meu pai. Esse distanciamento permaneceu por muito tempo. Eu, contudo, apesar da praga da minha mãe, era casada com um homem maravilhoso que nunca me deixou abandonar nenhum dos dois, nem o meu pai nem a minha mãe. E veladamente procurava saber do meu pai para me contar. Um dia o meu pai caiu na rua e o meu marido soube. Ele me chamou e me convenceu a perdoar tudo e levá-lo ao médico. Fui até a casa dele, que meu marido descobriu onde era. Conheci a mulher dele, que ainda era a mesma desde que ele havia se separado da minha mãe, e começamos uma maratona de consultas e exames, sem a minha mãe saber. A essa altura, meus irmãos já estavam morando em outras cidades e eu havia voltado à minha cidade natal, a mesma que a minha mãe morava. Meus irmãos quase não falavam com ela, a não ser quando ela ligava. Na verdade, é assim até hoje. Bom, depois das consultas e exames, descobrimos que o meu pai estava bem doente. Fruto das muitas tentativas de amarração que a minha mãe fez? Talvez? Não sei, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Comecei a ajudá-lo financeiramente e comecei a acompanhá-lo nas consultas. Meses depois ele piorou e a atual mulher dele me chamou e disse que não iria mais cuidar dele. E dias depois largou ele na casa da minha mãe, só com uma sacolinha de supermercado de roupa. Coitado, me deu muita pena. Minha mãe ficou radiante. Chamou os vizinhos, ligou para os parentes. As pessoas olhavam para ela com dó. Eu não sei se pela loucura ou por acharem que ela estava carregando um fardo maior do que deveria. Ana, eu te digo sem sombra de dúvidas que o fardo mais pesado quem carregou foi o meu pai. Ela ignorava o fato de que ele estava muito doente e queria que ele levantasse da cama e fizesse tudo normalmente. Gritava com ele, brigava com todo mundo que tentasse ajudar. Me ligava vezes sem fim, dizendo que ele estava implicando com ela. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que ir no meio da noite ou largar o meu trabalho para chegar lá na casa dela e ver que todos os problemas que ela alegava tinham sido causados por ela mesma.
Meu pai ainda passou 2 longos anos sofrendo na mão dela antes de morrer. Foi perdendo a cor, a capacidade de se expressar, até que morreu. Ela ficou sozinha. Até pensei que ela fosse morrer em seguida, mas não. Ela ouve vozes e vê pessoas a noite toda. Ela tem medo. Não lhe restou ninguém, a não ser eu e às vezes o meu marido. Nenhuma cuidadora fica muito tempo com ela. Ela continua uma pessoa ruim, achando-se superior a tudo e a todos. Mas não tem ninguém, nem paz. Por isso fica aqui o meu alerta. Cuidado com o que você deseja e para quem você pede. Tudo tem um preço e esse preço vai ser cobrado. E acrescento aqui que esse preço é sempre alto. Ana, muito obrigada por ler o meu relato. Sou super fã do seu canal. Beijos a todos. Fulana. Um beijo para você. Muito obrigada. É muito triste isso, né? Provavelmente, como eu sempre digo aqui, algum desvio psiquiátrico. Ela deveria ter, né? Tem, e isso poderia ter sido tratado, eu acho. Eu acho que muitas das maledites, das mãe-ledites, tem distúrbio, alguma coisa, entendeu? Que se você for lá no médico, ele vai identificar e pode ser tratado. Mas aí a pessoa tem que aceitar ou querer, né? Muitas eu acho que não querem ou nem aceitam que pode ter alguma coisa. Ou a gente não consegue acreditar que uma pessoa pode ser só ruim mesmo. Sei lá. Bom, deixa eu dar mais beijinhos aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.